A gente tá falando aqui sobre mulheres na Irlanda e tal. Quais os aspectos legais de viver na Irlanda enquanto mulher? Pode ser geral, pode falar o que vocês acham aí. Eu, particularmente, eu sou de São Paulo. Então, pra mim, acho que a segurança hoje ainda assim eu não moro no centro, então já. Então, mas eu não moro muito longe, mas enfim, eu moro no Northside. Mas eu acho que a segurança pra mim ainda é muito mais importante do que a segurança que eu tinha morando em São Paulo. Eu não sinto tão presa, sabe? No sentido, tipo assim, tá, eu posso ir tomar uma pint, voltar pra casa de ônibus e não ficar na paranoia de, tipo... De ficar olhando pra todo lado. Acontece, mas tira a paz. Não me tira tanta paz. Eu ainda sou ciente, fico, claro, olho ao meu redor e tal, pra ver se tem alguém me seguindo. Se eu vejo que alguém parece no mesmo caminho que eu falo assim, tá, vou virar aqui ao invés de virar ali. Aqueles cuidados que a gente tem que ter normal. Mas não é um medo, aquele medo que você sente de que você tá, tipo, de fato, em risco. Sim, no meu ponto de vista. Eu acho que isso pra mim é um fator bem importante também. Eu acho que o assédio aqui, de uma forma, é muito menor. Você não passa na rua e tem alguém te chamando de nomes ou mexendo. Eu me sinto como mulher que eu posso... Hoje eu tô de cabelo alisado por questões pessoais, mas eu tenho cabelo enrolado. Então, assim, e eu posso ter o cabelo enrolado quando eu quiser. Né? Eu cheguei a trabalhar numa empresa no Brasil que eu tinha que ter cabelo liso. Né? Aí aquela coisa de você tem que ter aquele padrão, e eu gosto muito de ser eu. Se eu tô afim de ter cabelo liso, eu tenho. Se eu quero ter cabelo enrolado, se eu quiser cortar. E eu sei que eu não vou me olhar e vão me julgar, e eu não vou vou conseguir um emprego ou não por causa da minha aparência, sabe? Eu acho que a mulher no Brasil... Eu acho que é aquela coisa, talvez... Uma coisa que eu gostei muito de trabalhar aqui nessa parte de recrutamento é você não falar... Ser proibido você poder falar boa aparência. Sim. Sabe? Se você quer homem ou mulher pra vaga. O que é boa aparência? Também é um termo muito subjetivo. Extremamente, mas... pra pessoa cortar alguém. Exatamente. Então, assim, eu acho que poder... ser como mulher, você assumir as suas formas, assumir você, eu acho que isso aqui, pra mim, né, a minha experiência, foi muito libertador isso, sair do estereótipo. Sim. Eu acho que além, na questão do mercado de trabalho também, além da questão de aparência, tem também as oportunidades. Eu acho que aqui o ambiente é menos tóxico, num geral, para homens e mulheres, assim, é uma pressão... Não vou dizer que não exista pressão, que não existe assédio. Lógico que existe, gente. Não tô dizendo que né, o país das maravilhas. Mas eu acho que é muito menos, e eu acho que para nós mulheres tem mais oportunidades. Ou pelo menos é um pouco mais igual. Não é igual, mas é mais igual do que no Brasil. Eu sinto essa diferença, assim, gigantesca. Pelo menos, eu não sei se porque também os ambientes que eu trabalhei no Brasil eram tão machista, mas tão machista que eu ouvi coisas que, sabe, mas você é mulher e tá, porque no Brasil eu trabalhava com compra de equipamento agrícola, manutenção. Nossa, mas mulher não sabe nada de manutenção? Que mulher que entende de carro? Sabe, tipo, filho, eu que tô aqui, não é você, certo? Então, enfim. É uns comentários também muito desnecessários, né? Tipo assim, mas, então, o que eu tô dizendo, assim, no geral, eu acho que o ambiente aqui é pelo menos um pouco mais friendly pra nós, assim, mais amigável. Ele é mais acolhedor. Mente aberta nesse sentido, eu acho. Sim. Sim, não, eu concordo totalmente. Um exemplo sou eu. Eu fiquei 5 anos sem trabalhar, cuidando do meu filho em casa, e agora eu consegui um emprego, uma oportunidade, depois de 5 anos sem trabalhar, e antes só trabalhava em área babá... setor de serviços, isso, né? Antes era um setor de serviços. E não foi julgada por isso, né? Nunca perguntou. A única coisa que me perguntaram porque tinha esse break, assim, esse gap, e eu falei, é verdade, eu fiquei em casa cuidando do meu filho. E pronto, foi isso. Não, mas é aquela coisa, ninguém te julga porque você decidiu ficar em casa cuidando do seu filho aqui. Enquanto que no Brasil, tipo assim, por que tu não contratou uma babá? Isso. Aqui tipo assim, a cultura é muito diferente em relação a isso, né? Aqui é uma coisa bem encarada normalmente. Bem normal. Sim, e não tem aquele, tipo assim, eu conheço casos de que é o homem que fica em casa com o filho. Sim. E é extremamente natural. Eu vou levar minha filha na escola e, tipo assim, são os pais. Não deveria, lógico, mas aqui é muito mais normal. O homem ficar em casa tipo assim, é uma decisão que o casal faz. Na minha família eu parei de trabalhar, eu tentei voltar, eu não consegui. E agora tô voltando ao mercado de trabalho. Sim. Entendeu? Ontem e assim, eu fui levar meu filho. Olha pra você ver, fui levar meu filho pra vacinar. E antes eu falei assim, falei pro meu
meu companheiro, eu falei, você vai levar ele? Seu noivo, por favor. Ele falou, tá usando o termo errado. Ele falou, ele tava de folga, né? Não, ele tava de folga. Bem pouco. Aí ele não vai entender nada que eu tô falando. Aí eu falei, você vai levar ele? Porque eu tava trabalhando e ele tava de folga. Aí ele falou assim, meu pai nunca me levou. Desse jeito. Nunca me levou. Mas ele não levou porque ele tem problema com injeção, sabe? Ele ia assustar mais o menino do que eu. Tipo isso. Imagina, leva a criança e ele que desmaia. Aí eu falei, mas eu peguei e falei, as coisas mudaram, né? E ontem, quando eu levei o meu filho pra vacinar, tinha um monte de pais com o filho vacinando, levando os filhos pra vacinar, e não as mães. Então eu falei, isso também é uma coisa que eu vejo muito mais aqui do que no Brasil. No Brasil ainda tem muito que a mãe tem que fazer o papel da mulher, tudo, né? o papel da mulher. Ah, mas não vou mentir não, outro dia saí do trabalho, aí eu fui, passei pra pegar um hot chocolate e tal, aí o cara me falou assim, o que você vai fazer de comida hoje? Eu falei, eu? O cara que tá lá cozinhando, filho. Pois é. Assim, é papel do homem também. Eu acho que no Brasil tem muito isso também. Que a mulher tem que fazer tudo. Igual eu tá aqui e ele cuidando do meu filho lá na cidade. É uma coisa que é muito... Ainda é muito assim no Brasil. Ainda Nossa, minha mãe quando vem aqui, aí ela vê lá o meu noivo passando roupa, por exemplo. Mas você não vai passar pra ele, você vai... Tadinho, tá caindo na mão do menino. É a roupa dele. É isso que eu tô falando. A gente ele passa as pensamento linhas dele, inclusive. Olha. Eu vim de uma família que o meu pai que parou de trabalhar pra cuidar da gente. E isso lá em 90, exceção, né, Sara? Sim, lá em 90, né? Eu não sou tão novinha. Então ele parou de trabalhar pra cuidar da gente. Por quê? Porque minha mãe, ele sabia que a minha mãe ia ter uma carreira melhor do que a dele. Então ele parou e minha mãe que cuidou de mim. Olha. Minha mãe não, ele parou e minha mãe continuou trabalhando, e isso é muito, e foi muito jogado, e na época nem eu entendia também, mas hoje eu vejo que ele fez uma coisa... Foi à frente do seu tempo. Sim, meu pai foi à frente do tempo, ele que levava na escola, ele que ia na reunião da escola, ele que fazia tudo, o que uma mãe geralmente faz, fazer o que um pai deve fazer, né? Sim. Mas que geralmente... Era a mãe que fazia no Brasil. Eu venho de uma situação totalmente contrária. Minha mãe foi proibida de trabalhar. Não pra você ver. Porque a função dela era pra ficar em casa. Ela tinha que ficar em casa e cuidar, ela não podia trabalhar. Sim. Entendeu? Tipo, foi o acordo quando eles casaram, né? Minha mãe com 20 anos, que ela não trabalharia mais. Não pra você ver. Então, assim, ó, a diferença, né? Então, tipo assim, meu marido... praticamente na mesma época. Meu marido cozinha, faz tudo na casa e, tipo, normal. É tipo eu viajo... Eu falo muito lá em casa que quem ajuda é visita. Quem mora na casa divide tarefa. Ele fala assim, vou fazer babysitting. Não, você não vai fazer babysitting, não. Você vai cuidar da sua filha. Exato. Eu falo isso. Não é babysitting. E de boa, eu estudo, eu saio, já viajei sem ela, sem ele. Isso é em relação aos relacionamentos daqui, eu acho uma coisa extremamente saudável. Importante. Você tem a sua individualidade respeitada. E é respeitada mesmo, assim. O meu noivo o tempo todo é assim, você não vai sair com as meninas? Meu marido é assim também. Meninas, ele vai falar assim, eu tive brigas horríveis no começo do relacionamento por causa disso. Porque ele saía com os... Não, né? I'm going out of the lads. Como assim? Sábado e domingo o dia inteiro? Entendeu? Mas como assim? Eu não vou... E assim, aí uma amiga dele veio... Não, mas é que aqui é assim mesmo, você sai com a gente. Eles iam pro bar, ele saía pro bar. Eu não conhecia muita gente aqui também na época. E ele saía e, tipo... E aí depois eu fui entender que era normal. Quando a gente foi pro Brasil, ele foi a primeira vez, ele ficava assim, mas por que a sua amiga não vai? Porque o marido não pode ir? Ele achou assim... absurdo. Ele falou assim, mas por que ela não pode ir? Mas você sabe que ele tá trabalhando. Muita gente ainda tem um pouco dessa mentalidade. A maioria que eu conheço. Eu mesma. Eu tô pra ir pro Brasil em janeiro. Mulher casada não vai... Eu sou aquariana, né, gente? Então eu já sou rebelde por natureza. Então, assim, desde o Brasil, eu sempre fui aqui... Eu sempre falei pra todo namorado, eu sempre vou dar atenção pros meus amigos, porque o relacionamento acaba. As amizades, se você mantiver, vai a vida inteira. Com certeza. Então, nunca. Inclusive, os relacionamentos meus que acabou, na maioria das vezes eu fiquei amiga dos amigos do ex e ele perdeu os amigos. Inclusive, mas eu era assim também. Eu levei um monte de chifre. Não, sacanagem. Se levei, não, mas eu, por exemplo... Mas por quê? Eu tava olhando passagem pra ir pro Brasil no começo do ano e tal, passar meu aniversário lá. Aí minha mãe falou assim... fala com seu marido, né? Pra ver se ele tá ok. Eu falei, oi? Pedi autorização. Ele não tem... Mas eu fiquei tá ok
Não, eles só têm que aceitar e cuidar da nossa filha de 4 patas. Se É a só gente saísse isso. daqui, nós 4 aqui, né, praticamente casados, e fosse pra uma balada, eles iam estar lá. É capaz meu marido me mandar mensagem: você quer que eu vá te buscar? Você tá bem? Você quer beber? Porque eu vim de carro? Você quer que eu vou te buscar? Eu pego alguém. Ele é de boa. Eu passei 2 meses no Brasil ano passado. O que eu recebi? Vocês estão se separando? Aconteceu alguma coisa? Não. Eu e minha filha fomos ficar com a minha família. Sim. Tipo assim, ele, E é como estrangeiro, saudável. vai pro Brasil, ele quer passear. Eu queria ficar na casa da minha mãe. Eu não queria passear. relaxar. Não, e outra, e que você não quer ficar de tradutora, né? Porque lá em casa é uma tristeza, Ai, gente. Eu queria ficar Não, em casa, eu queria o ficar meu de marido é assim boa. também. Eu queria assistir televisão, eu queria assistir Globo o dia inteiro. Mas vocês todas são casadas com irlandeses? Não. Sim. Sim. Acho que sim, né? É, todas em relacionamento, porque as duas não estão casadas. Não são casados ainda. Tô quase lá. Então. Devo desistir? Não. Demora junto e sobreviveu, tá tudo certo. Tá quentinho. Eu adoro o seu Marcos. Mas então, e essa questão deles falarem português? Porque o Aí nativo tá. não tem, é meio preguiçoso. Não, também. pera lá. Eu acho que eu tenho que defender eles nesse sentido. É. A educação aqui deles forçam eles a aprender outras línguas na escola. Mas eles Então, não aprendem. Não, mas eles têm que fazer uma prova. Assim como eu Igual a aprendi gente na inglês. escola, verbo to be. Não, mas tem que entender. Você faz uma prova. Mas no Brasil você faz o quê? Português e inglês. Aqui você tem que fazer inglês, gaélico, e aí você tem que escolher uma Eles não terceira língua. Não, mas ó. Fala pra mim. O meu não fala. Mas também não fala, mas eu falo Sabe assim, falar o meu pequenininho? Não, mas Não, tô o seu falando é de fora falar. da casinha. Tô falando da questão de ser pequenininho. forçados, porque criança é forçada. Se você não fizer a terceira língua, você não Eu acho que gradua. tem Entendeu? por todo, Então, nesse por sentido, exceção. acaba Por exemplo, tendo se eu um usar o bloco meu neles caso, também. o meu marido, por ser disléxico, ele nunca fez nenhum outro idioma, né? Ele fez 3 anos de aula particular de português, porque ele queria aprender o idioma. Ele falou assim, bom, eu tô casado com uma brasileira e eu quero ter filhos com ela. 3 anos. 3 anos de aula particular. Aprendeu o quê? Ele tem uma excelente... Ele escuta muito bem. Lógico, uma conversa entre brasileiros, a gente fala muito rápido. Dois É baianos difícil. conversando. Se você não quiser que vai ele dar. entenda, É a ele primeira entende. perspectiva, é a mesma perspectiva que a gente tem deles conversando. Eles falam, exatamente. gente, eles falam É. muito rápido. Então, assim, ele entende, ele tem um entendimento, ele consegue ler. Ele tem vergonha de falar. Mas se eu tiver, por exemplo, se a Barbie que ele Comigo, conhece ele bem, fala. ele fala. Entendi. Entendeu? Mas assim, E nós com a estamos filha juntos. também, né? Com a minha Eles não querem filha. ter uma língua secreta com a filha, pensa. É, a minha filha eu só falo em português com ela responde em inglês, né, processo, mas ele fala em português com ela, ele tenta ler em português pra ela, só que, assim, ele tem vergonha, mas ele tenta. Obrigado demais por ter visto esse corte. Se você não tem ideia por onde começar no seu intercâmbio, clique aqui no link da descrição.